Oi pessoal, tudo bem? Finalmente, né, gente? O primeiro vídeo aqui no canal do Negritude Jaleco. Eu estou muito feliz em iniciar aqui, começar a fazer vídeos para vocês. E assim, gente, eu acho que nada mais justo do que eu começar a contar sobre mim, sobre a minha história, como foi a minha caminhada até a medicina. Bom, gente, uma coisa que sempre me pergunta é se eu sempre estudei em escola pública. Sim, eu sempre estudei em escolas públicas. E quando eu estava no ensino médio, eu decidi que eu queria fazer medicina. E aí, como que foi isso, gente? Quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu comecei a pesquisar, assim, como que era a forma de ingresso nas faculdades. E na época, eu me lembro que eu optei por fazer vestibular seriados. Para quem não sabe, vestibular seriado é assim, ó. Você começa ele no primeiro ano do ensino médio, faz no segundo ano do ensino médio também, e no terceiro ano do ensino médio, que vale a nota do Enem, soma os 3 anos. Então, eu fiz vestibular seriado, e além dos 3 vestibulares seriados, porque eu fiz na Universidade Federal de Lavras, na Universidade Federal de Viçosa e na Universidade Federal de Juiz de Fora. Além desses 3 vestibulares, eu também fiz o Enem, né? Porque além dele ser a última etapa dos vestibulares, eu também poderia jogar no SISU. Então foi isso que eu fiz. E aí, gente, quando eu formei, acabou que eu não consegui a aprovação direto na faculdade de medicina, o que é normal, gente. Assim, muitas vezes a gente é cobrado que assim que a gente faz 18 anos, que assim que a gente forma na faculdade, a gente é obrigado a decidir o que a gente quer, que a gente é obrigado a ser aprovado. Não é bem assim, gente, porque a gente sabe que às vezes não vai ser tão fácil assim essa aprovação. Então, uma coisa que eu falo que eu acho que é importante não se cobrar tanto, porque pra mim, assim, tudo tem seu tempo. Deus tem o tempo certo pra tudo nessa vida. E assim, foi bom pra mim o processo até a aprovação, assim, porque eu demorei em torno de 3 anos pra ser aprovada. Ou seja, eu formei e fiz 3 Enems até conseguir a minha aprovação. Mas durante esses 3 anos, gente, foi muito importante. Foi um processo de amadurecimento, de conhecimento, de crescimento. Então, valeu a pena, porque eu entrei bem mais preparada na universidade. Mas, enfim, gente, eu vou falar pra vocês como que foram esses 3 anos e meio até a minha aprovação. Bom, aí eu não consegui passar, né? Eu morava em Bom Sucesso, no sul de Minas, e lá, quando eu morava em Bom Sucesso, no sul de Minas, morava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha cunhada e meus 3 sobrinhos. Agora eu tenho 4 sobrinhos desse irmão meu, mas na época era só 3. E aí, esse meu irmão e minha cunhada, eles decidiram se mudar para uma outra cidade no centro-oeste de Minas que se chama Divinópolis. E aí eu falei, é a minha chance, gente, vou pra Divinópolis. Porque até então na minha cidade eu não sabia de nenhum local que eu poderia trabalhar meio período e estudar, né? E aí, em Divinópolis era a oportunidade. Mas inicialmente, quando eu cheguei lá, apesar do meu intuito de trabalhar e estudar, né? Porque a minha família, ela não, assim, tem condições de me ajudar financeiramente nos estudos. Então, eu fui para Divinópolis, né? Pensando nisso, mas cheguei lá no primeiro ano. Eu tentei focar só nos estudos. Eu lembro que eu fiquei uns 8 meses, assim, só fazendo cursinho. E meu pai mandava só o dinheiro do cursinho, que era o que ele tinha. Então, tipo assim, eu não tinha dinheiro pra ônibus. Eu só andava a pé nessa época, era bem difícil. Eu só comia em casa, não tinha dinheiro pra fazer um lanche fora de casa. Então, foi um processo, assim, bem difícil na minha caminhada até a aprovação. E aí, depois, estava bem complicado, assim, ficar sem dinheiro pra fazer as coisas. E eu comecei a trabalhar. Né? Inicialmente eu trabalhava nos finais de semana numa loja de sapatos como freelancer, mas aí já me ajudava muito, gente, que eu já tinha meu dinheirinho pra fazer as minhas coisas. E aí então no dia de semana eu ia pro cursinho, fazia o cursinho. Eu lembro que eu fiz uma prova no cursinho, ganhei 80% de desconto. Além disso, também alguns professores do cursinho via que eu tinha vontade de estudar, que eu gostava de estudar, só que eu não tinha dinheiro. Então muitos professores também me davam as salinhas deles, porque salinha, assim, ó, é uma aula particular à parte, né? Só daquela matéria que faz, voltada para o vestibular. E aí os professores me davam essas aulas sem cobrar nada, porque sabia que eu tinha um interesse. Então, gente, uma coisa que eu falo também, não tenha vergonha de assumir a sua realidade. Eu não tinha vergonha de assumir a minha realidade,
sabe? Era o que eu vivi e pronto, porque as pessoas, quando veem que você tem interesse, elas vão querer te dar oportunidade para você estudar, para você trabalhar. E aí, gente, depois as coisas foram ficando mais difíceis, assim, eu não tava dando para sustentar só com o trabalho no final de semana. Aí eu arrumei um serviço, assim, que ia assinar minha carteira. Aí eu comecei a trabalhar numa assessoria de cobrança. Bom, inicialmente, quando eu trabalhei nessa assessoria de cobrança, eu cobrava as pessoas, né? Tipo assim, era telemarketing mesmo. Aí eu lembro que eu trabalhava de 2 às 8, ou às 8h30, se eu não me engano. E aí, depois, eu passei pro horário da manhã, né? Logo assim, eu fiquei um tempinho, eu fiquei uns 2 meses à tarde, depois passei de 8 às 2, que era o horário da manhã. Então eu trabalhava de 8 às 2, né? E depois, quando eu saía do serviço, eu me dedicava a estudar, ia pra salinha, fazia tudo que eu tinha que fazer. Só que aí, depois, surgiu uma oportunidade de eu ser promovida nessa empresa. Ser promovida, ser chefe de um setor, né? Seria bem mais remunerada. E eu vi como uma oportunidade e aceitei. Só que aí, quando eu fui promovida, acabou que eu mudei de setor. E meu horário passou a ser de 12h às 9h de serviço. Então, como que era? Eu sempre ficava lá no serviço de 12h até 9h, né? Porque os operadores saíam mais cedo, mas eu tinha que ficar enviando e-mail pro banco, resolvendo as questões lá. E aí eu saía do serviço, eu lembro que eu fazia uma salinha só que era de redação, eu chegava no final dela, que ela terminava umas 9h30, 10h, ninguém nunca entendia, porque eu chegava só no final, porque eles não sabiam que eu não conversava com o pessoal, assim, muito da salinha, então eles não sabiam, né? Até tem um menino que passou na minha sala, que passou, assim, na mesma sala de medicina que eu, e ele fala, eu não entendi porque você chegava naquele horário. Ele até ri, né? E era verdade, eu chegava nesse horário, né? E aí, como que era? Eu saía de lá do trabalho, ia para essa salinha no dia que tinha ela, porque não era todos os dias. E quando eu chegava em casa, eu estudava, né? Até de madrugada, até assim umas 2h da manhã, e eu acordava quase meio-dia, quase no horário de ir para trabalhar. Então era essa a minha rotina, gente. Aí eu fiquei nessa empresa em torno de 1 ano e meio, trabalhando e estudando, só que lá, assim, eu estava com um desgaste emocional muito grande, era muita pressão, e então não estava dando certo. Tipo assim, eu comecei a desenvolver depressão, síndrome do pânico, foi muito complicado essa época, e aí eu optei pela minha saúde, sabe? Porque pra mim saúde vem em primeiro lugar, sabe? Cuidar de você sempre em primeiro lugar. E aí eu decidi pedir conta desse serviço, mas aí meu pai falou, olha, eu só tenho condição de te ajudar se você for aprovada, não tem condição de te manter aí. Aí então eu pedi conta do serviço, voltei pra minha cidade, que era o Bom Sucesso, né? Assim, sem perspectiva do que ia ser da minha vida. Mas aí, né, gente, passou 2 meses que eu estava lá, eu fui aprovada em medicina. Então, assim, foi um processo muito, muito incrível, assim, da minha vida. Assim, que foi no momento, assim, que eu estava incerto do que seria pra mim, né? E Deus me surpreendeu com essa aprovação. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo por toda essa trajetória. Eu sei que não é fácil, né? A caminhada até ser aprovado em medicina. Assim, uma coisa que eu sempre falo é com quem você compartilha os seus sonhos. Até porque tem gente que não quer que você realize seus sonhos, sabe? Que só quer te puxar pra baixo. Então eu acho muito importante essa questão de com quem você tá compartilhando os seus sonhos, sabe? Porque muitas vezes quando você fala dos seus sonhos para as pessoas que não acreditam, que não sonham, sabe? Elas sempre vão te desanimar, né? Então, evitar contar os seus sonhos, às vezes, para as pessoas que vão te desestimular, sabe? Porque é uma caminhada dura, difícil. Muitas vezes você pensa que não vai conseguir, muitas vezes você pensa em desistir. Então, você tem que ter pessoas que acreditam em você, que te apoiam, que estão ali do seu lado. Então, gente, essa é a primeira parte do vídeo que eu fiz aqui. Eu espero que vocês gostem. Eu pretendo trazer mais temas aqui pra vocês. Eu peço pra vocês deixar nos comentários, assim, o que vocês querem, que eu sempre trago aqui pra vocês. O que vocês querem que eu fale aqui no canal, é pra vocês deixarem aí no comentário, então, pra mim.
E também, gente, não deixar de se inscrever no canal e curtir aqui o vídeo, ativar as notificações para vocês saberem quando eu postar um vídeo novo, porque isso me ajuda, gente, me ajuda a produzir conteúdo, a estar sempre trazendo novidades para vocês e ajudando vocês também, né? Então eu agradeço demais, gente, tô muito feliz com esse primeiro vídeo que eu fiz. Eu pretendo trazer mais dicas, contar mais sobre a minha história e peço também para quem quiser me seguir, né, nas outras redes sociais. O meu Instagram é Negritude Jaleco, o meu TikTok é Negritude Jaleco e aqui é Negritude Jaleco, né, gente? Um beijo grande, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Beijo, gente, e até a próxima!